E aí galera, tudo bem? Sou o professor Aislan Fernandes aqui do canal Geografia Lúdica em ritmo de festa junina, em ritmo de São João. Obrigado pela sua inscrição no nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook. Ative o sininho, curte, compartilha, dá um joinha lá para o nosso vídeo e nosso canal crescer mais. Hoje, igual eu falei para vocês, em ritmo de festa junina, nós teremos uma videoaula sobre mobilidade urbana, a galerinha transitando, pessoas, carros, fluxos, mercadorias, ok? Vamos lá para essa videoaula em ritmo de São João. Mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? É a forma e os meios utilizados pela população para se deslocar dentro de um espaço urbano. Para avaliar a mobilidade urbana, é preciso levar em conta alguns fatores como, organização do território, fluxo de transporte de pessoas e mercadorias, os meios de transporte utilizados, tá? Então nós temos esses três fatores aqui. Nós temos também na mobilidade urbana um processo histórico, um contexto histórico, que devido ao grande índice populacional em algumas cidades brasileiras, a mobilidade urbana é considerada um dos principais desafios de gestão das cidades na atualidade e até por uma questão de futuro, certo? O tema mobilidade urbana é alvo de debates e críticas devido à opção pelo transporte motorizado individual, que os especialistas vão chamar de paradigma do automóvel, tá? O paradigma do automóvel influenciou diretamente o traçado das cidades que surgiram nas décadas de 50 e 60, O exemplo mais notório no país é a construção de Brasília, cujo deslocamento foi inteiramente pensado para ser feito justamente em automóvel, tá? Então a construção de Brasília tem umas vias expressas de grande fluidez, de grande mobilidade. Entre os fatores que demonstram o fracasso do privilégio ao transporte motorizado individual estão o quê? Os engarrafamentos e a poluição do meio ambiente. Hoje esses fatores são comuns justamente nas principais cidades brasileiras, tá? A frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos, conforme dados da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa realizada no ano de 2016. Então tem 4 anos essa pesquisa. Já a construção de transportes alternativos e coletivos, como o metrô, de superfície, não apresentou o mesmo índice de aumento no mesmo período, tá? Então teve essa diferença, tá bom? Vamos falar agora sobre os dados da mobilidade urbana no Brasil, Vamos citar São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores. Atualmente as cidades que mais enfrentam e sofrem com esse inchaço no trânsito, respectivamente essas cidades que eu falei, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Vamos falar primeiramente sobre São Paulo, na cidade de São Paulo, 5 milhões de pessoas viajam diariamente em ônibus, enquanto 4 milhões utilizam o metrô. A cidade conta com uma frota de quase 7 milhões de veículos privados, tá? É muita coisa, gente, é muito grande São Paulo. Uma das soluções encontradas foi o estabelecimento de rodízio entre os carros, determinados pelo número de placa de cada veículo. Então se faz o rodízio para se ter um controle desses automóveis circulando na cidade de São Paulo. No entanto, a lei não se revelou eficaz. Isso porque algumas pessoas compraram um segundo automóvel com número distinto a fim de que continuarem a usar o veículo privado. Eles burlaram o sistema. A ordem capitalista deu essa liberdade. A cidade continua investindo na expansão da rede de metrô para minorar os efeitos do trânsito caótico na Grande São Paulo. Agora vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, A cidade do Rio de Janeiro, 3 milhões de pessoas dependem do ônibus e 780 mil do metrô. É muita gente, tá?
No entanto, com a Copa do Mundo de 2010 e os Jogos Olímpicos de 2014, muitos projetos de mobilidade urbana saíram do papel e beneficiaram o cidadão, né? Nós tivemos os pontos negativos, mas também tivemos os pontos positivos desses dois eventos de escala mundial. Um deles foi a construção dos metrôs de superfície no centro da cidade e também em zonas mais afastadas do centro, a fim de proporcionar maior rapidez no deslocamento diário da população, para ir e voltar do trabalho principalmente. O desafio principal do Rio de Janeiro segue sendo a integração com os municípios que fazem parte do chamado Grande Rio, né, da região metropolitana. O transporte fluvial é usado abaixo de sua capacidade por conta dos interesses políticos e também comerciais das distintas prefeituras que circundam o Rio de Janeiro, ou seja, as prefeituras da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, tá? Então é uma questão política, um problema político infindável. Problemas da mobilidade urbana, né? Nós temos 5 fatores, tá? Tendo em conta a opção pelo transporte motorizado individual no nosso país, os principais problemas encontrados são, os principais problemas, sobrecarregamento do espaço, que é a ocupação desse espaço, limitação do fluxo, aumento do índice de acidentes, tendo como consequência mutilações graves e também mortes, tá? O trânsito mata gente demais no Brasil. Tem também pequena oferta da alternativa de mobilidade para atender o excesso de passageiros que depende de transportes públicos, né? Nós temos também a questão da poluição do meio ambiente, tá bom? A ausência de políticas específicas para aumentar essa oferta de meios de transporte viáveis e eficientes vai resultar diretamente na busca pelo transporte individual. Você não vai utilizar o transporte coletivo em massa. A situação é o quê? Impulsionada pela pressão da indústria automobilística, além de dividendos para gerar empregos no Brasil. Mais automóveis nas ruas, porém, elevam a quantidade de acidentes de trânsito, onde a maioria das vítimas está em plena capacidade produtiva. Há ainda o aumento da pressão sobre a previdência, em casos de morte ou invalidez permanente, tá? Quanto ao meio ambiente, o aumento de gás carbônico na atmosfera é a consequência mais visível devido aos resíduos dos combustíveis fósseis, tá? É um problema da poluição. Igualmente, devemos também levar em conta a poluição sonora gerada pelo barulho dos motores dos carros. O ruído provoca estresse no corpo, irritabilidade, cansaço, não só em humanos, também nos animais que ficam ali nos grandes centros urbanos. Além disso, há os materiais que não são mais utilizados, tá? Todos os anos o Brasil descarta milhares de pneus e peças em desuso, poluindo rios e também áreas de preservação ambiental. É um problema muito grande, é um problema gigantesco, tá? Vamos partir para a próxima, que é o quê? Lei da mobilidade urbana. Lei, gente, lei. Vamos seguir as leis, vamos seguir as normas e regras. Em 2012 foi sancionada a Lei de Mobilidade Urbana, que deve ser aplicada em municípios de mais de 20 mil habitantes. Passou de 20 mil, já existe essa Lei de Mobilidade Urbana. Essa lei obriga os municípios a elaborar um plano de mobilidade urbana que tem alguns objetivos, os principais objetivos é o quê? Melhorar o deslocamento das pessoas pelas cidades, integrar os diferentes meios de transporte, estabelecer um preço acessível para as tarifas dos mesmos, tá? O prazo era até janeiro de 2015, e até essa data, somente 5% das prefeituras tinha entregue o plano. Então, eu não sei desses 5 anos de 2015 para 2020, mas acredito que tenha crescido, tá?
Assim, foi estabelecido que as cidades poderiam apresentar seus projetos até abril de 2018. Deu um outro prazo, mais 3 anos de prazo para essa mobilidade, né, urbana. Desafios da mobilidade urbana, tá? Os desafios para a melhora da mobilidade urbana, né, são diversos. As especificidades locais, cada um tem sua questão específica. No entanto, podemos citar alguns pontos em comuns, tá? Alguns pontos em comuns entre as cidades. Melhoria do transporte público, substituição de energia fóssil para energia limpa, construção de ciclovias e ciclofaixas, diminuição de impostos para quem deseja adquirir um carro elétrico ou uma moto elétrica e também uma bicicleta, integração dos meios de transporte através de bilhetes únicos e complementares, tá? Resumão sobre mobilidade urbana, né? Obrigado a todos. Essa é mais uma aula do canal Geografia Lúdica. Reveja a aula de novo, tire suas dúvidas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, entre no Instagram, no Facebook. Obrigados a todos, em ritmo de São João. Obrigado do professor Aislan. Até mais.